ao Rádio Universidade. Política, economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta, às 7h40 da manhã, na Universidade FM. Nesta quarta-feira, dia 29, às 7 da noite, no plenário da Associação Comercial do Maranhão, no Palácio do Comércio, lá no centro, empresários vão se reunir para dialogar com autoridades do Estado e do município sobre os problemas que os comerciantes da área do Centro Histórico de São Luís passam nas últimas semanas com a falta de segurança no local. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora o vice-presidente da entidade, a Associação Comercial do Maranhão, o Fernando Duailib. Fernando, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Opinião. Maravilha. Estamos aqui à disposição. Maravilha. Pena que é para falar sobre uma temática muito complicada, né? As questões relacionadas ali ao Centro Histórico de São Luís, né? Questões relacionadas à limpeza, à segurança, enfim, uma série de outras coisas. Como vocês estão articulando essa conversa, enfim, qual o intuito? Claro, o intuito é positivo, né, de ter direcionamentos. É sinal de que não está tendo direcionamento, Fernando? O que nós temos visto, Adalberto? Infelizmente, nas últimas semanas, tá, o Centro Histórico está começando a ter uma série de pequenos furtos e assaltos e começou a prejudicar o empresariado local, né? Não somente os furtos de transeuntes, mas também o furto de lojas. Então, nós temos um associado, por exemplo, que nas últimas 2 semanas, por 3 vezes, os cabos de energia que fazem a alimentação dos estabelecimentos dele foram furtados. Tá? Então, impossibilitando que ele ligasse o seu estabelecimento, que ele botasse para funcionar. Tá? E esses furtos, além de atrapalhar o empresariado, também acabam afastando, né, o turista, afastando a população do Centro Histórico. Então, isso começou a nos preocupar, e aí nós resolvemos, como somos uma entidade localizada no Centro Histórico, uma entidade com mais de ano que vem completa 170 anos, nós resolvemos tomar a iniciativa de chamar todos os stakeholders, todos os agentes dessa nossa região, para a gente debater o que pode ser feito, né, para a gente melhorar a questão da segurança do Centro Histórico. Maravilha. Fernando, essas questões são muito sérias, né? E não é de hoje que furtos, roubos, né? Assaltos, enfim, você falou aí dos transeuntes, as pessoas que estão lá para consumir, também as pessoas que são os comerciantes, empresários, enfim, essa coisa ela não é de agora, né? O que falta ali naquela região do centro em termos de monitoramento, policiamento, enfim, o que pode trazer, o que vocês podem conseguir através desse diálogo com o poder público para trazer para aquela área do centro. Lembrando, claro, né, você representa aí a Associação Comercial. A Associação Comercial é uma das associações, né, uma das entidades daqui do nosso estado de maior longevidade, tem mais de 100 anos, enfim, tem uma importância gigantesca no nosso comércio. A gente sabe que a nossa cidade ela começou justamente naquela região ali do Centro Histórico, né, enfim, tem um peso histórico em termos comerciais, movimentações, portuário também, né, o Cais da Sagração, enfim, hoje ali a Rampa Campos Melo, entre outros aspectos. O que está faltando ali naquela área, né, em termos de segurança, equipamento, maquinário, tecnologia é uma coisa importante também, né? Bom, Roberto, você já nos ajudou bastante, né? Já colocou bastante dos pontos que a gente vai ter que trabalhar durante esse processo. Agora, é interessante a gente lembrar que essa questão de segurança, ela é uma questão sazonal, tá? Nós sempre tivemos problemas, porém, em determinados momentos econômicos do país, elas se agravam, como agora. Nas incertezas que nós temos econômicas, as pessoas começam a ficar mais agitadas e, infelizmente, a falta de segurança acaba surgindo, tá? O que nós queremos como associação comercial? Justamente
fazer um pacto, juntar todos esses agentes relacionados ao tema, para que a gente consiga introduzir tecnologia, como você disse aí, novos métodos, para a gente monitorar e ter realmente o controle daquela área, tá? A gente não pode esquecer, Roberto, que o nosso centro histórico, ele é patrimônio da humanidade, né? Nós fizemos agora 25 anos em que recebemos o selo de patrimônio da humanidade pela Unesco, então, pela Unicef. Então, nós somos um ponto de referência turística mundial. Às vezes a gente esquece isso, tá? E como um ponto de referência, nós temos a obrigação de nos articular melhor para fazer a proteção do centro histórico. Na visão da associação comercial, a gente sabe que é o dever do poder público, mas nós gostaríamos de, junto, integrando a sociedade civil, integrando o empresariado, junto com o poder estadual e o municipal, que também tem interesse de ajudar, de criar uma articulação para que a gente possa realmente cuidar do centro histórico, né? Criar um mecanismo de segurança, uma sistemática, que continuamente a gente possa monitorar e evitar o que está acontecendo lá. Isso não vai ser bom só para o empresariado, isso vai ser bom para a cidade como um todo, tá? São Luís é uma cidade histórica em que precisa tratar bem o turista que vai visitar o nosso centro histórico. E aí o turista vem, viaja ao Maranhão, chega lá, vai num bar e ele não está aberto, porque está sem luz, porque roubaram a fiação elétrica. Olha a imagem que a gente passa para o resto do mundo. Então, são essas articulações que nós pretendemos na reunião de amanhã, na nossa plenária amanhã às 19 horas, juntando todos os agentes envolvidos, juntando a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Municipal de Cidadania, né? Juntando o Conselho Municipal de Turismo, o SEBRAE, os empresários da região, fazer um amplo debate, buscando mostrar quais as ações efetivas e o que cada uma das partes pode contribuir para a gente ter maior segurança no centro histórico. Ok. Para quem está chegando agora aqui na Rádio Universidade também, lá no nosso YouTube, em www.universidadefm.ufma.br, estou conversando aqui com o vice-presidente da entidade da Associação Comercial do Maranhão, o Fernando Duailib. Estamos falando sobre a discussão sobre segurança pública lá no Centro Histórico. Fernando, a gente sabe que um processo importante, né, que melhora, ajuda nesses aspectos é a humanização. A gente sabe que esses grandes centros eles sofrem com a gentrificação, a retirada de pessoas, né, pessoas que moram naquela região, enfim, um tipo de depuração que acontece, né? Como vocês podem contribuir para que isso não aconteça? O contrário, tenha mais gente, tenha mais humanização, pessoas morando, enfim, uma movimentação. E eu vou além, tem alguns centros, eu acredito que lá em Curitiba, lá no Paraná, tem uma rua lá que é muito semelhante à Rua Grande, né? Enfim, é uma espécie de rua com um centro histórico, com um casario, enfim, que existe até uma cobertura de acrílico para proteger da chuva, do sol e coisas do tipo. Vocês vão tentar alguma coisa nesse sentido, em dar mais humanização, e eu digo além de mudar até um horário, porque lá em outros locais, esses horários eles são um pouco estendidos. Hoje tem shopping que fecha às 10 da noite. É claro que as questões elas vão bem além, né, com segurança, enfim, estacionamento, essa coisa toda. Mas não daria também como é que eu posso dizer, uma amplitude ainda para o comércio local? Isso que você falou é fundamental, Roberto. A segurança ela não passa apenas na questão de evitar o assalto, mas principalmente em tornar aquele ambiente mais sociável, na humanização, como você colocou, tá? Dentro desse processo, o que nós estamos trabalhando? Primeiro, a Prefeitura de São Luís tem um grupo de trabalho chamado Núcleo Gestor do Centro Histórico de São Luís, na qual também a associação faz parte do trabalho. Qual o objetivo? Encontrar mecanismos de tornar a vida no Centro Histórico mais dinâmica, né?
Então, por exemplo, um trabalho que houve no passado, que está sendo reiniciado, que está sendo buscado novamente, é a criação de moradias populares, né? Tornar aqueles prédios que antes eram quase abandonados, áreas públicas que hoje não são mais utilizados pelo serviço público, como hospedagem de baixo custo, porém, com sistemas de controle para evitarmos que aquilo ali vire algo negativo, né, e não positivo para a ambientação. Estamos buscando saídas para movimentar o centro em outros horários. Por exemplo, a associação comercial está iniciando a reforma do seu prédio, do Hotel Central, tá? Nós estamos agora com o trabalho do Canteiro Escola, vamos reparar toda a fachada dele, mas pretendemos pegar toda aquela nossa área e transformar num polo tecnológico, em parceria com as outras entidades, em parceria com o governo do Estado do Maranhão. Para quê? Para colocar mais estudantes dentro do centro histórico, que vão movimentar durante o dia. Quando a gente fala em polo tecnológico, a gente tem aquele estudante da noite, do período noturno. Então, a gente consegue o movimento. Então, a ideia desse encontro é não somente a segurança é um foco principal, mas trabalhar medidas de socialização do centro que afastem aqueles criminosos do local. Agora, para esse momento, a gente também não pode deixar de pensar que sem ter uma segurança ostensiva, uma vigilância maior, e isso feito em parceria com o empresariado, com a Secretaria Municipal da Prefeitura, que tem a Guarda Municipal, com o Batalhão de Polícia Militar e com a Polícia Civil para localizar aqueles que são os criminosos que continuamente estão ali praticando crimes e tirando eles daquela circulação, a gente não tem como iniciar um processo de melhora daquela região. Então, o debate é nesse sentido, né? Vamos tentar trabalhar uma grande orquestração para que a gente dê vida ao nosso centro histórico. É um absurdo a gente ter um patrimônio da humanidade, um selo extremamente raro, em que quem tem são as pirâmides do Egito, né? Locais que você vê aí que são milhões de pessoas que vão visitar, e nós não utilizamos adequadamente. Com relação à cobertura, nós temos que também tomar alguns cuidados, né? Por sermos patrimônio da humanidade, nós temos a obrigação de preservar as características históricas da região. Então, a gente também está trabalhando nesse sentido de encontrar, né, um bom termo entre a preservação do que já existe com os instrumentos necessários para a modernização da área. Maravilha. Fernando, a gente deseja boa sorte para você, para toda a equipe também, né, da Associação Comercial neste evento, esse evento que é importante, sim, muito importante, que acontece amanhã, quarta-feira, dia 29, às 7 da noite, lá no plenário da Associação Comercial do Maranhão, que também ali é um prédio belíssimo, né, ali ao lado do antigo Hotel Central, aquela região da cidade é muito importante, né, tão importante quanto bela, enfim, tem que se manter aquilo ali, tem que se manter todos esses aspectos relacionados ao centro histórico, como o senhor bem disse, somos um patrimônio da humanidade e a gente precisa preservar e também trazer tecnologias, trazer modernizações no sentido de melhorar a segurança, enfim, todos esses aspectos. A gente deseja boa sorte, pode contar com a gente aqui também, com a Rádio Universidade, para as divulgações e essas lutas também que são importantes. Acabei de conversar aqui com o vice-presidente da Associação Comercial do Maranhão, o Fernando do AELIB, falando sobre esse evento que vai acontecer amanhã para discutir a segurança pública no Centro Histórico. Muito obrigado, Fernando. Agradeço aí o espaço, tá? Coloco à disposição a associação para o que vocês precisarem de informações e aproveito para convidar todo o empresariado daquela região para estar amanhã lá conosco, a partir das 19 horas, no nosso prédio lá do antigo Hotel Central, né, ao lado ali da Catedral, na Praça Benedito Leite. Grande abraço a todos. Maravilha, muito bom dia, Fernando. E esse foi o